Hoje nós estamos dando continuidade a essa série de mensagens no livro de Tessalonicenses. E hoje nós temos um texto no livro de Primeira Carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira Carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós leremos e trabalharemos com os versículos 1 a 12. Eu vou fazer a leitura dos versículos 1 a 12, então a gente fala um pouquinho sobre esses versículos. Eu gostaria de, assim que os irmãos acharem, eu vou fazer a leitura do texto, então eu oro por nós e aí então prosseguiremos a exposição da palavra. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém? Amém. Então tá bom. Diz assim a palavra de Deus. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos. Não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Até aqui a leitura da santa, eterna, inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Oremos. Fale, ó Deus, estamos aqui para receber o alimento. Pai, planta em nós a Tua verdade, recria a Tua imagem. Vem e cumpre em nós os Teus propósitos para a Tua glória. Faz crescer a fé. Faz-nos ver, Senhor, a revelação do nosso bom Redentor. Fale, ó Deus, e conceda a nós a compreensão dos Teus planos. Desde os tempos eternos, Tuas verdades permanecem. E em promessas sempre firmados andaremos ao Teu lado, Senhor. Fale, ó Deus, a Tua igreja, que Tua glória encha a terra. Senhor, santifica-nos pela Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Nós Te pedimos e oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo começa falando que, irmãos, vocês sabem pessoalmente que a nossa estadia entre vós, a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Eu acho que esse nossa é plural, e a gente tende a falar o ministério de Paulo, a viagem missionária de Paulo. E a verdade é que é verdade, é o missionário Paulo, o apóstolo, o enviado de Cristo. Sim, é o ministério dele. Porém, Paulo não era um cavaleiro solitário. Ele não andava sozinho, ele tinha a sua equipe de missionários com ele, homens dignos, homens que foram treinados por ele, em muitos casos, que viajavam com ele, que passavam por muitas das coisas que ele passou, essas pessoas passaram também com ele. E ele, é claro aqui, que ele não estava sozinho, ele não pega a glória
toda para ele, mas ele fala, não, a nossa estada, ele compartilha esse ministério, e ele fala, nós estivemos aí com vocês. No capítulo 1 dessa carta, né, na Bíblia de alguém, pode ser de alguns de vocês, talvez seja até na mesma página, ele começa se identificando, e esse nossa se refere a Silvano e Timóteo. Paulo, Silvano e Timóteo. Logo em breve, ele vai fazer uma alusão, no segundo versículo, ele começa a falar que ele foi maltratado e ultrajado em Filipos. Eles foram maltratados e ultrajados. E ele fala, vocês sabem disso, né? E nós tivemos a ousada confiança em nosso Deus para anunciar o evangelho em meio a muita luta. Que luta é essa? Essa é uma alusão ao livro de Atos, capítulo 16. Se você quiser ir lá, 16, eu vou ler a história. É uma história simples, porém, a história em si é simples, porém o que aconteceu, a narrativa do que aconteceu é muito dolorido. É triste, é aquelas coisas que perturbam a alma, é uma dessas. Então, eu vou ler essa história do versículo 16 ao 29, a gente vai falando. E aqui, conforme estivermos lendo, a gente vai falando um pouquinho. E aqui o que acontece é que são Paulo e Silas. Eu não tenho certeza se Timóteo estava, qual a proximidade, mas eles passaram por isso. E como eu falei, muitas vezes passavam por aflições juntos. E o versículo 16, então Atos 16, versículo 16 em diante. Diz assim, aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, lá em Filipos, nos saía ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo, clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça. No meio da cidade, que vergonha, né? Os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Tudo que eles faziam era pregar o evangelho. Essa é a arruaça deles, era falar que existe perdão em Cristo Jesus para os nossos pecados. Propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Humilhados na praça, condenados, a cidade inteira contra eles, apanharam com muitos açoites, foram jogados na prisão, amarrados pelos pés a um tronco. Versículo 25. Por volta da meia-noite, amarrado no tronco, numa masmorra, por ter pregado o evangelho. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Oravam e cantavam louvores a Deus, depois de terem sido injustiçados de maneira inigualável. A resposta deles, vamos orar, irmão? Vamos cantar? Louvar o nosso Deus aqui na cadeia à meia-noite? Oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Qual a resposta de Paulo ao carcereiro que o amarrou, depois de açoitá-lo, o amarrou no tronco?
nessa masmorra, nessa prisão. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. A história termina com esse carcereiro perguntando para eles: o que eu faço para ser salvo? Eles explicam o evangelho a ele, e esse homem é salvo. E eles vão embora, e eles saindo daí, eles foram imediatamente, os missionários acabaram chegando, foram para a Macedônia, acabaram chegando em Tessalônica, pararam em alguns outros lugares antes, mas acabaram chegando ali, o Espírito Santo redirecionou um pouquinho essa missão, e eles acabaram chegando em Tessalônica, ali eles ficaram algumas semanas, e é onde a gente encontra, de fato, o nosso texto de hoje, onde ele começa falando: vocês sabem do que a gente passou, gente? E a gente, ainda assim, nós anunciamos o evangelho para vocês. Foi muita luta, mas o nosso propósito era anunciar o evangelho de Deus para vocês, mesmo tendo sido maltratados e ultrajados lá, como vocês sabem. O que acontece aqui nesses primeiros 12 versículos é que o apóstolo está fazendo uma revisão do seu ministério. Por quê? Ele está relembrando os Tessalonicenses de uma maneira muito amorosa, uma maneira muito carinhosa. É uma das cartas, talvez, de maior afeição demonstrada do apóstolo São Paulo. E o que ele faz é relembrar os Tessalonicenses, porque aquela turminha da circuncisão, os judaizantes, aquele pessoal que falava: não, você pode crer em Cristo, não tem problema, você vai ser salvo, porém você tem que cumprir toda a lei. Aquela feijoadinha não vai dar, vai ter que ser de frango. Aquela lagosta você não pode comer, e daí em diante, o sábado você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tem que manter toda a lei alimentar, tem que manter toda a lei sacrificial, e você é justificado desta maneira. Esse pessoal estava, de fato, invadindo a igreja, infiltrando a igreja, e em Gálatas a coisa já está mais feia, e Paulo é muito mais duro, porque a igreja está se deixando levar, mas esse pessoal aqui é mais novo na fé. Paulo está vendo isso, está ouvindo as historinhas, a conversinha dessa turma, de falar que Paulo era um fanfarrão, que Paulo estava inventando uma doutrina mais açucarada, para ele ganhar glória, para ele ganhar fama, um dinheirinho, porque não precisa, você pode crer em Jesus, não precisa manter toda essa lei, é muito difícil, não é? Então eu vou anular a lei para vocês podem só crer em Cristo. Paulo estava sendo acusado de graça barata, de falar: não tem problema, a lei deixa para lá. E Paulo fala: gente, o meu ministério com vocês não foi infrutífero. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas lembra disso. Essa sessão dessa carta, ela pode ser dividida em duas partes. Então, tem bastante informação, a gente vai passear por essas duas partes devagar. Paulo faz duas analogias, ele compara o seu ministério a duas coisas. Uma, ao mordomo fiel, e mordomo aqui no sentido de administrador, gerente, a ideia de gerenciar, administrar aquilo que Deus vos confiou. Os versículos 1 a 6, a ideia de mordomo fiel. E dos versículos 7 a 12, a ideia de pais amorosos. Primeiro a mãe que amamenta o seu filho com carinho, e depois a analogia do pai que se preocupa com os seus filhos. Então, vamos passar primeiro, a gente pode começar a olhar os versículos 1 a 6, tá bom? E aí a gente vai ver que três coisas, em três partes, os versículos 1 a 6. Uma é o modo desse ministério, depois nós veremos as motivações e os métodos, e depois a mensagem e os meios. Então, comecemos pelo modo do ministério de Paulo, Silvano, Timóteo, Silas. Nós vemos que ele faz alusão àquela luta, aquela tribulação toda em Filipos, tudo que eles estão passando, o sofrimento no ministério, tendo sido presos, açoitados, humilhados, ultrajados, rejeitados, e agora sendo caluniados. E qual é a resposta deles? Como é que eles anunciaram? De que modo eles anunciaram o evangelho a eles? Com ousadia. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de tudo que aconteceu conosco, maltratados, ultrajados, como é de vosso conhecimento, aqui é a resposta, do modo do ministério deles. Tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho. Ousados, persistentes, eles podiam ter desistido. Muita gente já desistiu por muito menos do que ter sido açoitado, humilhado, ultrajado e preso.
Muitas vezes nós, na nossa caminhada, nos sentimos desencorajados e queremos desistir. Estou falando alguma coisa absurda? Alguém aqui já se sentiu desencorajado? Muitas vezes perdemos a coragem, o ânimo em servir de maneira humilde, de aliviar o sofrimento desse mundo, de edificar a igreja por muito... Eu nunca fui preso pelo Evangelho. Nunca nem apanhei pelo Evangelho. Né? Já fui, talvez, caluniado. E o pior de tudo hoje em dia, né? A pessoa parou de me seguir no Facebook. Né? Não vou mais seguir no Instagram. Né? A perseguição que a gente sofre. Né? E a gente fica desencorajado. Eu acho que isso é uma grande lição para a gente, porque os nossos irmãos passaram por muito mais. E lembra como a igreja floresceu durante a perseguição? Durante toda essa... Historicamente, através da história inteira da igreja, toda vez que tem perseguição, a igreja floresce. E hoje em dia, muitas vezes a gente fala, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. E o estar perseguido talvez signifique muitas coisas, mas não significa isso que acontecia com eles. Não está sendo martirizado. Eles foram persistentes, eles foram ousados, eles foram confiantes em Deus. E é bom ver também que o apóstolo, ele fala, nós somos confiantes, ousados, né? Mas ele fala confiantes em Deus. Porque são duas coisas diferentes. Você tem aquela confiança na sua habilidade retórica, no seu diploma, na sua intimidação, na sua isso, aquilo outro. E tem bastante gente que é assim, que tem confiança em várias coisas e não no Senhor. Paulo rapidamente emprega esse termo, falando, nós somos confiantes no Senhor. Tá? Um princípio vital que a gente vê aqui, que Paulo deixa clara a natureza da sua vinda, e ele faz de maneira extraordinária, que ele se vale do conhecimento da igreja a respeito da vida dele, a respeito do procedimento, da conduta dele para com essas pessoas. Tá? O princípio vital é o fato de que as nossas vidas comunicam de maneira poderosa a natureza do nosso ministério, as motivações do nosso ministério. As nossas vidas comprovam ou contradizem a autenticidade do nosso ministério. Elas adornam ou elas enfraquecem o nosso ministério. Isso aconteceu comigo. Eu tinha algumas pessoas que testemunhavam de Cristo para mim quando eu não o conhecia. E tinha uma pessoa que talvez tivesse até mais habilidade retórica, uma pessoa que talvez tivesse mais habilidade de arrazoar, porém, a vida dele negava completamente o que as Escrituras falavam, as palavras que ele me falava, e o seu testemunho não me fazia pensar, não tinha um impacto da maneira que duas meninas fiéis, que num ambiente onde eu trabalhava, havia coisa de fofoca bastante, pessoal, e às vezes alguns escândalos, e essas meninas, elas nunca estavam envolvidas em nenhum escândalo, elas não estavam envolvidas em falar da vida dos outros, elas se retiravam quando a imoralidade se levantava, e essas meninas falaram de Jesus para mim. Uma delas me deu um Novo Testamento e o livro de Provérbios, e elas, da maneira delas, tiravam as dúvidas que eu tinha e falavam sobre Cristo comigo, e a vida delas adornava, dava suporte para a mensagem delas. Não é diferente. Talvez você se lembre de pessoas na sua vida que com a vida deles, com o proceder deles, fortalecem a mensagem que eles proclamaram. Talvez até para você. Talvez até para você. Olhar para a vida daquele irmão fez uma diferença na sua vida. E Paulo apela exatamente para isso. Pessoal, vocês sabem de como a gente se portou diante de vocês, entre vocês. O comportamento dele havia sido irrepreensível, ao ponto de Paulo falar, inclusive, que Deus é testemunha, invocar o nome santo de Deus. Versículo 5, olhe na sua Bíblia. Paulo fala, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Tem que ter peito para invocar a Deus como testemunha se você está mentindo, não é verdade? Se você está mentindo e invocar o nome de Deus em vão,
uma pessoa com o passado de Paulo, um rabino, um fariseu, usar o nome de Deus como testemunha é algo seríssimo. Irmãos, isso não é coisa de Antigo Testamento. Usar o nome de Deus, hoje, Novo Testamento, Nova Aliança, continua sendo algo seríssimo. Deus não é razão de piada, motivo de piada. O nome de Deus é santo, não é algo comum. E o nome de Deus deve ser reverenciado, tanto com os nossos lábios, mas também com as nossas vidas, porque nós nos chamamos pelo nome dEle. Nós clamamos ou reclamamos ser o povo de Deus. Então, andemos como povo de Deus, para não tomar o nome de Deus em vão. Amém? Tá? Que contraste é ver isso com muitas coisas que a gente vê hoje em dia, né? Esse comportamento irrepreensível, essa conduta irrepreensível, e é fácil a gente olhar para o lado e falar, mas é mesmo, eu li naquele website, né, dessa semana o escândalo daquele, sei lá, cantora gospel, aquele pastor na África, nos Estados Unidos. E eu sei que existe coisa errada que acontece, eu não estou negando, não estou falando que o mundo evangélico é perfeito, mas eu morro de medo dessa tendência, muitas vezes, que a gente tem, principalmente quando está falando de coisas assim, da gente olhar para o lado e não considerar que o Espírito de Santo está lidando com a Ibadel. O Espírito Santo está falando do púlpito da Ibadel para a Ibadel, nesse momento. O Espírito Santo está falando de outros púlpitos com outras igrejas. Mas, nesse momento, aqui, Deus está falando com a gente. Deus vai tratar com essas outras pessoas que talvez tenha vindo às nossas cabeças, à nossa memória, mas olhemos para nós antes de olhar para os lados. Acontece muita coisa por aí? Acontece. Mas e a gente? Você pode falar, mas eu não sou mentiroso, eu não faço isso, né? Eu não sou envolvido nessas fraudes. Tudo bem, mas será que a gente não tem perigo e tentações de sermos culpados de algumas coisas mencionadas nesse texto em escalas menores? Ninguém nunca passou a tentação de dar uma aliviada na mensagem porque é muito dura, né? As nossas motivações, as motivações de Paulo, Silvano e Timóteo, essa equipe missionária, elas ficaram claras para eles, para os tessalonicenses, através das coisas que eles fizeram, através da conduta deles. Tá? Então, nesse esforço de olhar para nós, olhar para dentro, as nossas motivações, só ultimamente, não precisa nem examinar a sua vida inteira, mas só ultimamente, as suas motivações, porque o chamado da igreja, a grande comissão, é a ideia de alcançar o mundo e edificar a igreja. É para isso que a gente vive. A gente vive para Cristo, a gente alcança o mundo, a gente faz várias coisas, mas a ideia é alcançar o mundo, e aí então essas pessoas que foram alcançadas, que vieram na soberania de Deus a conhecer o Senhor, essas pessoas são edificadas na igreja, pela igreja. Um edificando o outro, e Deus deu vários dons para toda a igreja, para que essa edificação acontecesse. Nesses seus esforços de evangelizar, de anunciar a Cristo, quais são as suas motivações? As suas motivações são, de fato, sinceras? As suas motivações são, por exemplo, aquela pessoa que você evangeliza, que você já teve algumas conversas espirituais, você está talvez criando um relacionamento com essa pessoa. Será que você se preocupa de fato com aquela pessoa somente? Ou nesse relacionamento existe algum tipo de interesse, algum tipo de benefício para você nesse relacionamento? Né? Tem aquele cara que ele evangeliza, o cara que é meio celebridade, que ele tem amizade, ou que é o patrão, que tem uma posição assim, mas aquele irmão que nada pode dar em troca, ou aquela pessoa que nada pode lhe dar em troca, ele já não é mais tão diligente. Por quê? Os dois são pecadores que carecem da glória de Deus. Por que ministrar mais para a pessoa que tem uma posição de renome, status, mas não ministrar com a mesma e servir com a mesma diligência aquela pessoa que nada tem a oferecer? Muitas vezes nós somos tentados e atraídos a fazer esse tipo de coisa. Examine as suas motivações. E não tem problema nenhum se você detectar, pela graça do Espírito Santo, que existem motivações que não são perfeitas no seu coração, nesses relacionamentos.
o problema não é sofrer essas tentações, muitas vezes até escorregar ou tropeçar. O problema é não admitir e não se arrepender, não buscar ajuda, não querer crescer e ser edificado. Essas coisas acontecem, mas o Senhor é poderoso para nos levantar, nos purificar, nos perdoar, nos edificar e fazer com que caminhemos de novo rumo à vitória, porque a igreja do Senhor é vitoriosa e será vitoriosa, porque Ele já prometeu. Ele já prometeu. E outra coisa também, eu já li o fim do livro, sem spoiler, mas eu já li o fim do livro. A gente ganha. A gente ganha. A gente ganha. Né? No final, a gente ganha. Então, gente, não tem problema, é batalha. É batalha, é dureza, é duro, é sangrento, e às vezes a gente se fere. Examine o seu coração. Aquele post na mídia social, né, com aquela fotinho, com aquele versículo e tudo, aquele post foi porque você foi impactado com a beleza daquele versículo e o poder daquela verdade das Escrituras invadiu o seu coração, explodiu o seu ser e você não conseguiu conter a sua alegria e regozijo e você teve que compartilhar com o mundo. Ou foi porque aquele versículo prova aquele seu ponto naquela discussão que ficou mal acabada com o irmãozinho na igreja à tarde. Aquela coisa de, eu não vou ficar mandando indiretas porque eu não sou como certas pessoas. Qual a necessidade daquele post? Qual foi a motivação? Se foi daquela postagem, né? Se foi para edificar, muito bem, glória a Deus. Mas é algo que só o Espírito Santo em você pode revelar para você. E tantas outras coisas que a gente faz sob a bandeira de ministério, de ministrar para o mundo, ministrar ao mundo, alcançar ao mundo, edificar a igreja, que talvez as nossas motivações não sejam tão puras. Paulo esclarece que a motivação deles foi pura e a gente já vai chegar lá. Então, nós vimos o modo dele, a gente vê aqui também que o apóstolo disse que o ministério não foi infrutífero. Aqui pode ter dois significados, é a ideia de não dar fruto, não dar resultados, ou então de não ter conteúdo, de não ter verdade, de não ter poder. E eu creio que Paulo, os dois significados cabem aqui, porque os dois aconteceram. A ideia de infrutífero diria que, por exemplo, vocês ficaram aqui essas 3, 4 semanas aqui e nada mudou. Vocês pregaram o evangelho, fizeram isso, fizeram acontecer, e nada mudou. A vida da igreja continua a mesma, não há santificação, não há conversão, não há prazer na lei de Deus, não há meditação na lei de Deus, não há louvor, não há nada mudou. É como se Paulo tivesse anunciado que daria algo a eles e tivesse ficado lá por algumas semanas e não tivesse dado nada, tivesse os despedido de mãos vazias. Essa é a ideia, a palavra infrutífera. E era isso ou disso que ele estava sendo acusado. Por isso, então, Paulo faz essa revisão e ele começa a indicar, a provar para eles que não foi infrutífero. Ele começa anunciando que não foi infrutífero. Lembremos da ideia de poder, conteúdo, verdade, e eu parto da premissa que quanto mais verdade, mais poder. Né? A palavra de Deus, quanto mais fiel você é a ela, mais poder a mensagem tem. Mais poder a sua mensagem, a sua pregação, a sua proclamação vai ter. Se você adultera o evangelho, adultera a mensagem, quanto mais você adultera a mensagem, menos poder ela tem. Deus é poderoso para salvar, até por uma mensagem talvez adulterada, uma mensagem que não tenha sido refletido todo o evangelho. Deus é poderoso para fazer muitas coisas, mas muitas vezes Ele o faz a despeito das nossas imperfeições, do que por causa das nossas imperfeições. Mas, enfim, ele pregou ousadamente essa mensagem sem ter sido adulterado. E a primeira prova, né, no versículo 2, de que o ministério dele não foi sem poder, sem verdade, é o fato de eles terem pregado corajosamente, ainda que debaixo de grande luta.
açoitados, presos, humilhados e insultados publicamente. A resposta deles: pregar com ousadia. Pregar com ousadia. Não tiveram medo, continuaram pregando o evangelho. Isso é poder. Isso é poder. Isso é compromisso com a verdade. Porque eles podiam ter abandonado a mensagem, como a gente falou um pouquinho antes, e muitas vezes a gente se desencoraja, e há muitas razões pelas quais nós, muitas vezes, nos sentimos tentados a não pregar o evangelho. Muitas razões pelas quais ministros se sentem desencorajados também, né? E o medo, creio eu, que é a razão primária. Muitas vezes, todas essas outras são enraizadas no medo. Medo de falhar, medo de ser ridicularizado, medo de conflitos, medo de ser excluídos, esquecidos, medo de perder o amigo, a família. Ele se demonstra de várias maneiras, mas muitas vezes temos medo. Irmãos, tenhamos mais ousadia. Independente das tribulações que venhamos a passar, as circunstâncias não mudam, nem a mensagem, nem a nossa responsabilidade de proclamar a mensagem. Tá? A ideia principal do versículo 2 é clara, ele está sendo acusado, e eu queria ressaltar que homens que vão para a cadeia por pregar o evangelho, cantam hinos de louvor atrás das barras, não se envergonham nem se desencorajam de pregar o evangelho em meio a tanta luta, provavelmente não são enganadores preguiçosos procurando se dar bem. Correto? Provavelmente não são um bando de charlatães, né, que estão querendo só se dar bem em cima do povo de Deus. Eles estão sofrendo grande oposição, e a ideia de oposição nos lembra, e deve nos lembrar, de que ministério é luta. Servir a Cristo é luta. Eu não sei se avisaram para você já. Eu não quero estragar a festa, mas pregar o evangelho é luta. Não é tudo organizadinho, tudo certinho, do jeito que você quer, toda hora, nada sai errado. Não é desse jeito. Tem que ter sangue nos olhos, tem que ter perseverança, tem que se acostumar a sofrer, porque existe uma batalha. Existe uma batalha contra o mundo, contra o inimigo, contra a nossa própria carne, muitas vezes, que a gente tende a se sentir desencorajado ou distraído da guerra. E se o ministério, a vida cristã, é uma luta, como o apóstolo Paulo fala aqui, fala em outro lugar também, eu gostaria de levantar algumas coisas, 4 coisas que todo crente deveria fazer. Eu vou fazer brevemente. A primeira é sempre dar o melhor de si, em tudo que nós fizermos. Sempre dar o melhor de si. Por quê? Porque lutas não são ganhas a meio esforço. Se o seu oponente, o seu pecado, vai estar sempre agindo com toda a sua fúria contra você. O inimigo vai estar sempre agindo com toda a fúria contra você. Você não ganha luta com meio esforço. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor para o Senhor, pelo Senhor, em tudo que você venha a fazer. Trabalhemos duro, com zelo, confiando no Senhor, no seu Espírito, na sua palavra, para a glória dEle. A outra coisa é deixar para trás tudo aquilo que nos retarda ou distrai da batalha. Muitas vezes nós nos envolvemos com tanta besteira, que talvez possa não ser necessariamente mal ou pecaminoso, mas tira a nossa atenção da batalha, tira o nosso amor pelos perdidos, tira o nosso tempo devocional com o Senhor, rouba o nosso tempo, luta pelas nossas afeições e tenta invadir o lugar de Cristo nos nossos corações. Quantas vezes nós escorregamos nessas tentações, dia após dia, tem tanta coisa competindo pelo nosso amor, pela nossa atenção. Fiquem alertas, deixe tudo que te distrai da batalha de lado, todo peso desnecessário de lado. Que peso você está carregando que é desnecessário, que está te distraindo da batalha, que está te fazendo perder a batalha? Deixa para trás, irmão, em nome de Jesus. Foco, a terceira coisa, a carreira é uma só, o prêmio é um só, é Jesus Cristo, Tudo que o crente faz é para Cristo, em Cristo e por Cristo. Nada na vida do crente cai em uma categoria diferente.
Nada se encaixa em outra categoria. As coisas que não têm nada a ver com Cristo não fazem nem sentido. A vida do crente é em Cristo, para Cristo, por Cristo. É assim que o crente vive. É assim que o crente vive. E a última é: prepare-se para a dor. Aqueles que se comprometem profundamente com o seu conforto não suportarão seguir a Cristo. Aqueles que se comprometem profundamente com a ideia de que não devem fazer sacrifícios por outros, não devem se doar, compartilhar a vida com os outros, sejam irmãos, sejam descrentes ou quem for, não suportarão seguir a Cristo. O ministério é dolorido, servir a Cristo é dolorido. É a maior alegria que você vai experimentar. É a maior alegria que você vai experimentar. Alegria que o mundo não tem para te oferecer. Alegria que o pecado jamais será capaz de prover. Mas é dolorido também. A vida cristã é uma vida de uma dolorosa alegria. Amém? Prepare-se para a dor. O amor cristão é sacrificial, assim como o amor de Cristo é sacrificial. Paulo descreve a vida cristã como um combate, uma luta. Filipenses 1, 29 e 30, eu vou ler para você, se você quiser você pode ir lá. Diz assim, Filipenses 1, 29 e 30, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Esse era o combate de Paulo, foi o combate de Cristo, e a nós nos foi concedida a graça, não somente de crer, mas do quê? De padecer por Cristo. Paulo enxerga o ministério cristão, a ideia de padecer e sofrer por Cristo, como uma honra, como a graça de Deus na vida dele. Deus não está à toa quando você sofre perseguição ou calúnias. No caso deles, cadeia e açoites, e humilhação e ultraje. Deus não está à toa, Ele continua no trono. E através desses sofrimentos, Ele está preparando um povo perfeito para Ele. Santificando, limpando de toda a impureza, transformando o caráter, nos fazendo mais parecidos com o nosso Senhor, dia após dia após dia, muitas vezes através do sofrimento. Não despreze o sofrimento por estar sendo correto, por estar sendo fiel a Deus. Não despreze a fidelidade de Deus durante ou em meio às suas lágrimas. Bom, nós vimos o modo, agora as motivações e os métodos. A gente vai passear nos versículos 3 a 6, fica clara a motivação deles. Eles ministravam com um único objetivo, de agradar a Deus. Agradar a Deus de maneira bíblica, seguindo as Escrituras, confiando nas Escrituras. Versículo 3, não serviam para ganhar algo em troca. Em outras palavras, não eram interesseiros na sua motivação. O que eles ganharam dos Tessalonicenses? Nada, só a alegria de ver que esse povo havia dado frutos. E no capítulo 1, ele ainda fala, no capítulo 1, versículo 7, ele fala, a transformação foi tão grande que vocês se tornaram modelo para todas as igrejas da Macedônia, modelo de conduta para outros crentes. Olha que fruto maravilhoso. A gente vai falar mais um pouquinho sobre ser modelo. A motivação maior dele era uma das motivações dele era não distorcer a palavra nos seus métodos. O método dele era simples, era pregar a palavra sem erro, sem engano, sem dolo, e viver de uma maneira irrepreensível. Só isso. Os métodos bíblicos, os métodos ordenados pelas Escrituras. Sem técnica de marketing, sem propaganda enganosa, sem nada disso. Pregar a palavra sem erro, pregar a palavra sem dolo, sem falsa motivação e viver de maneira digna do Evangelho perante aos seus ouvintes. Eles não se aproveitavam dos seus ouvintes, da igreja, dessa igreja que eles tanto amam, e esse amor é demonstrado aqui. A motivação maior era agradar a Deus e não a homens.
Ele falou que Deus o aprovou, nós somos aprovados por Deus a ponto de Deus nos confiar a mensagem, nos confiar o seu evangelho. A ideia, a palavra aprovados é aquela, lembra que ele falou para Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, que ele fala, estude para se mostrar um obreiro aprovado. É a ideia de receber esse tesouro de Deus e cuidar bem, a ideia de estudar as Escrituras, aprender a manusear as Escrituras, pregar as Escrituras, sem dolo, sem erro, sem engano. É essa ideia que está aqui. Esses homens foram treinados na palavra, entendiam, aprenderam a palavra e por isso sabiam ensinar a palavra de Deus. Eles tinham o que dizer. A teologia deles não era teologia de meme, era a teologia da Bíblia. E essa teologia eles passavam, e essa teologia foi a teologia que transformou a vida desses homens e mulheres desta igreja. Meu irmão e minha irmã, se você crê no Senhor Jesus, em ti foi depositado um tesouro sem tamanho, que vale mais do que ouro ou prata, como diz o Salmo 19. A sabedoria de Deus, a palavra de Deus, o mundo precisa ouvir de você a palavra de Deus. Pregue aquilo que você crê, aquilo que transformou a sua vida, esse evangelho maravilhoso, essas boas novas, passe para frente. Passa para frente, o mundo precisa, e foi para isso que você foi chamado. Esse tesouro que ninguém te rouba, que está escondido no seu coração para que você não peque contra Deus. O profeta Jeremias fala, nós não podemos conter aquilo que estava em nosso coração, transbordando de alegria, de regozijo em seu coração, pregava aquilo que o Senhor punha nos seus corações. Versículo 5, no seu coração. Versículo 5, o ministério dele era isento de bajulação. A ideia de bajulação no Novo Testamento, a ideia bíblica de bajulação é aquela coisa, mentira, né? Enganar por fins egoístas. Enganar por fins egoístas. Aquela esposa que está com a fatura do cartão de crédito nas costas, na mão, escondida atrás das costas, marido, você está tão bonito hoje. Não, você não está bonito. Nem penteou o cabelo ainda. Como assim está bonito? Mas não é, que a fatura do cartão de crédito está aqui, né? Bajulação para fins egoístas, mentindo por fins egoístas. Ou aquele patrão que passa a semana inteira elogiando o funcionário, porque na sexta-feira ele sabe que ele vai precisar que o funcionário trabalhe várias horas extras, fique até mais tarde. E a semana inteira ele fica bajulando. E aí, na semana que ele não precisa que os funcionários trabalhem até mais tarde, não dá nem bom dia. Mas quando ele precisa, é essa a ideia, de enganar por fins gananciosos ou fins egoístas. O ministério de Paulo não tinha isso. Versículo 5, a gente nunca usou palavras de bajulação. Intuitos gananciosos, sabe aquela coisa, aquela desculpa para cobrir o seu pecado, para cobrir as suas motivações, né? Aquele intuito que cobre aquilo que você realmente quer. Paulo não queria se beneficiar à custa dos seus ouvintes, e ele vai falar mais sobre isso. Nada dessas coisas era presente no ministério dele. E Paulo fala no versículo 5, a gente já leu, Deus é testemunha. E o conhecimento de Deus sobre as nossas vidas, nosso conhecimento, nossos corações, nossas motivações, é uma doutrina super confortadora. Super confortadora. Se você não é dele, talvez seja estarrecedora, talvez seja aterrorizadora, mas se você é de Cristo, o fato de que você sabe que Deus sabe todas as suas motivações, conhece e prova o seu coração, que conforto. Saber que Deus sabe o que está acontecendo, eu não preciso me esconder, eu não preciso fingir, eu posso ser sincero, eu posso me derramar na presença do Senhor, e Ele me transforma, Ele muda, Ele me dá vitória, Ele me ajuda, Ele me levanta, Ele me estabelece. É uma doutrina que nos conforta, e Paulo fala, Deus sabe disso, que eu não sou assim, o nosso ministério não teve essas intenções. O nosso ministério não teve nenhuma dessas intenções, bajulação, nada disso. É o que ele fala.
Agora, muitas vezes as pessoas falam sobre isso, ou usam dessas artimanhas, desses subterfúgios, né, por exemplo, de procurar a glória também. É uma motivação que talvez seja comum. O ministério com o intuito de receber fama, aplauso, poder, reconhecimento, dinheiro, posses, a ideia de receber glória de homens. Paulo fala no versículo 6, eu não estou atrás disso, a gente não está atrás disso, nem de vocês, nem de outros. Talvez uma alusão aos judaizantes. A gente está batendo de frente com eles porque a mensagem deles não é bíblica. Não estou tentando ganhar o aplauso deles. Porque se eu estivesse tentando ganhar o aplauso deles, eu ficaria com eles e tudo bem. Mas a gente bate de frente com eles porque a mensagem deles está adulterada. A salvação é pela graça e pela graça somente. Paulo não buscava a glória dos homens, nem desses nem de outros lugares. Agora, o versículo 5 fala primariamente sobre dinheiro, correto? O versículo 6 fala sobre essas ideias de elogios do povo, cobiça por posições de honra e prestígio, tá? Opinião favorável, essas coisas dos seus ouvintes, a ideia de receber glória, dinheiro e depois fama, poder, essas coisas. Mas o que causa isso, creio eu que é quando não entendemos ou não acreditamos que a nossa identidade, valor e segurança encontram-se em Cristo, ficamos mendigando a atenção do mundo, mendigando a glória dos homens, nos vendendo e muitas vezes até mudando a mensagem para atingir essas coisas. Entenda que a sua identidade, o seu valor e a sua segurança encontram-se em Cristo Jesus e não no mundo. Verdade libertadora de que o Senhor vive em ti, você pertence ao Rei e não há posição mais alta do que essa. Não há glória que o mundo possa te oferecer que seja mais alto do que ser o filho do Deus eterno que te escolheu antes da fundação do mundo e te salvou, te redimiu, te perdoou, te transformou para o reino do Filho do seu amor. Que mais que você quer? Fama, poder? Nada disso se compara com a glória a qual Deus nos chama. Encontre a sua identidade em Cristo Jesus, o seu valor e a sua segurança em Cristo Jesus. Essa confiança em Jesus e na palavra não fazia com que eles não tivessem um plano ou estratégia. Não, eu confio em Jesus, a gente vai lá, a gente não faz plano. Não, é uma batalha, tem que fazer um plano. E a gente vê que eles viajavam das cidades menores para as maiores, porque as cidades maiores, as igrejas acabavam impactando mais pessoas, porque milhares de pessoas passavam por elas, e elas tinham a habilidade também de mandar mensagem, mandar cartas, recursos, assistir às igrejas menores, que estavam nas cidades menores ao redor. Tá, então eles tinham uma estratégia. O crente, ele planeja os seus passos, confiando na palavra e no Senhor. Mas ainda assim planeja. Temos a responsabilidade de servir ao Senhor e a servir bem. Lembra que nós falamos sobre fazer o melhor em tudo. O crente confia os seus passos e planeja os seus passos em submissão à palavra que lhe foi confiada. Qual palavra? Esse tesouro que é o Evangelho de Cristo. A segunda analogia que o apóstolo Paulo faz, versículos 7 a 12, é a ideia de pais amorosos. Ele começa a falar da mãe que ama, né? E nessa primeira parte ele refuta ou responde a acusações em 7 aspectos. Ele fala: o meu ministério não tinha engano, não tinha impureza, não teve dolo, não teve bajulação, não teve ganância, nós não buscamos a glória dos homens. E positivamente o apóstolo fala, ele demonstra que o desejo ministerial era ser fiel a Deus e a sua palavra. Deus nos ajude que essa seja sempre a nossa motivação, o nosso amor, o nosso interesse, o nosso intuito, agradar a Deus e não a homens. Agradar ao Senhor acima de todas as coisas, custe o que custar, doa a quem doer. E o mundo em qual Paulo vivia não era muito diferente do nosso. O comentarista do Novo Testamento, esse comentarista do século passado, F.F. Bruce, ele era inglês, e ele dizia, talvez de maior reputação, comentarista do Novo Testamento, ele diz assim:
De acordo com os padrões seculares, a vida de Paulo e sua equipe foi marcada pela pobreza, fraqueza, desprezo e todo tipo de tribulações. Mas eles examinavam suas vidas não pelos padrões seculares, mas como, segundo aos Coríntios 6:10 diz, nada tendo, mas possuindo tudo. Na sua pobreza, Paulo podia falar, gente, não tenho nada. Mas a consciência de reino, de quem ele servia, das suas motivações, ele tinha o conforto de que ele possuía tudo, de que ele era co-herdeiro com Cristo de toda a criação. Irmão, se você já tem toda a terra, toda a criação, não se preocupe com o que o mundo tem para oferecer, não. Se você já é co-herdeiro com Cristo, nós não precisamos de bajulação e de nada dessas coisas. Sirvamos a Cristo de maneira fiel. Tá? Os padrões seculares vão dizer, vocês perderam, vocês estão sofrendo, não tem nada de bom para vocês estão perdendo a vida de vocês. Mas a gente tem que escolher quem você vai servir, né? Em quem você vai acreditar. A ideia da ama ou da mãe que amamenta os seus filhos ou a cria, alimenta carinhosamente, que nutre, cuida com amor. Essa ideia, sabe a mãe que está amamentando o bebê e fica babando em cima do bebê? Aquela mãe coruja babando em cima do bebê recém-nascido. É mais ou menos essa ideia. Essa palavra é usada no Antigo Testamento. A ideia do passarinho que cobre os ovos e cobre os passarinhos pequenininhos ali, fica cobrindo com as asas. Ou, em Efésios 5, é usada para descrever o cuidado de Cristo com a sua igreja, o cuidado de Cristo com a sua igreja. Quando Paulo fala isso, é essa imagem que Paulo tem na sua cabeça. A aplicação é clara, e eu acho que atinge a todos nós. Esse é o amor que nós devemos sentir, mas é o amor que a gente sente toda hora. Deus tenha misericórdia de nós e crie esse amor pelos irmãos nos nossos corações, todos os dias, e que o nosso ministério seja marcado por esse tipo de amor. Achei alguns pontos válidos, porque Paulo está fazendo essa analogia, que, primeiro, recém-nascidos precisam de cuidado, proteção e nutrição. Bebezinho não precisa de tudo isso? Aqueles que são novos na palavra também precisam de tudo isso. Tá? Da mesma maneira que um bebê pode ser contaminado, outro princípio, implicação 2, o bebê pode ser contaminado pelo leite materno devido a algo que a mãe consumiu, devido a algo que a mãe comeu. Da mesma maneira, o crente maduro deve estar atento para tudo aquilo com que ele se alimenta e tudo aquilo que ele consome espiritualmente. É impossível você não contaminar aqueles a quem você discipula, aqueles a quem você tenta edificar, se o seu banquete está no mundo. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, é impossível. Você vai acabar contaminando aqueles que estão ao seu redor, aqueles que você alimenta. 3, a mãe do bebê sempre dedica a vida ao bebê. Lembra que Paulo falou sobre compartilhar não somente o evangelho, mas a própria vida com vocês? Esse, creio eu, que é o ponto do versículo 8. Cuidar de bebê, eu tenho um pouquinho de experiência nisso. Cuidar de bebê dá trabalho, exige sacrifício, exige dedicação. Cuidar de bebês espirituais não é diferente. Edificar aos irmãos na fé também não é diferente. Temos que nos doar, dedicar o tempo necessário para edificar os nossos irmãos. Não é só uma palavrinha por semana, mas compartilhar a vida uns com os outros também. Compartilhar o evangelho de maneira eficaz exige que criemos relacionamentos nos quais as pessoas possam ver e experimentar o amor de Deus. Foi essa a conduta de Paulo perante a eles e em meio a eles. Nesse texto é exemplificado pelo amor de mãe. As pessoas experimentam, não somente veem, mas experimentam o amor de Deus através do seu ministério. Deus nos ajude. Deus, o Espírito Santo de Deus, no qual dependemos, que faça essa obra nas nossas vidas, que dê esse tipo de poder nas nossas vidas, para que amemos uns aos outros dessa maneira, a ponto de compartilhar a vida, não somente a mensagem dita do Evangelho, mas todas as suas implicações
vividas. Você provavelmente pode lembrar de alguém que te edificou, compartilhando a vida deles com você através de um relacionamento mais próximo. Talvez um mentor, talvez um discipulador, talvez um pastor, um membro da família, mas essa ideia de se doar, de compartilhar a vida com você. 5, ajudar as pessoas a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus exige tempo e paciência. Exige tempo e paciência. Muitas vezes as pessoas querem convencer o irmão de uma verdade em um dia, mas essa verdade, para criar raiz no seu coração, demorou 2 anos. Aí você fica bravo com o irmão, você quer provar para o irmão naquele dia que o irmão tem que se converter, o irmão tem que acreditar na soberania de Deus como você acredita. Mas você esquece que para você demorou 2 anos. Fechou a Bíblia com raiva, bateu porta, chorou, falou que ia parar de ir à igreja, tem aquele drama todo. Mas quando está provando para o irmão lá, olha aqui, Romanos 9. Crianças não crescem da noite para o dia. Crianças não crescem da noite para o dia. É necessário que nós compartilhemos as nossas vidas com eles, dando tempo e paciência. Às vezes é dolorido, você vai precisar colocar limites, estabelecer prioridades, mas é muito bom ver o que o Senhor faz. E aí, então, por fim, a analogia do pai, eu creio que começa no versículo 9, e o versículo 9 começa com a palavra porque, ou pois, em algumas traduções, e ela conecta, na verdade, gramaticalmente, com a ideia da mãe. Mas eu creio que a analogia, eu acho que ela serve para as duas, mas eu coloquei aqui porque tem um ênfase em trabalho para sustento. Paulo fala, a gente trabalhou para não viver à custa de ninguém. Eu acho que a analogia do pai começa aqui. Então, para passar para vocês, eu fiz dessa maneira, mas gramaticamente ela acaba se conectando com o que vem antes, não com o que vem depois. Mas eu acho que teologicamente é com o que vem depois, a analogia do pai. Mas é dentro da analogia grande de pais amorosos. Paulo não condena que o ministro viva do evangelho, que o ministro viva do ministério. Em outro lugar ele fala que o obreiro é digno do seu salário. Jesus não condena, pelo contrário, é digno. Tem outro lugar que é digno de dupla honra. Mas o apóstolo Paulo, como um pai preocupado, fala, eu não quero colocar ônus em vocês, eu não quero uma igreja nova. E ele fala, não, eu vou trabalhar, e ele trabalha, faz as suas tendas, e ele tira o seu sustento do seu trabalho, e não do ministério. Talvez a motivação dele seja para que ele se estabeleça mais solidamente por mais algum tempo, porque depois ele acaba recebendo suporte, apoio financeiro, quando ele está, até para morrer, quando ele está viajando, ou quando tem uma fome muito grande em Jerusalém, ele recebe dinheiro de outras igrejas, mas aqui ele não exigiu, e ele fala, eu podia ter exigido, eu tenho o direito de ter pedido o meu sustento, mas eu não pedi. Qualquer que seja a motivação de Paulo, a gente vê essa preocupação paterna pelo bem-estar dos filhos, trabalhando incansavelmente pelo bem-estar dos seus filhos. O versículo 10 fala da excelência do caráter deles, e a ideia de que eles foram irrepreensíveis, né? E a ideia de que santidade verdadeira ela envolve o aspecto externo e interno, aquilo que Deus e os homens veem e aquilo que só Deus vê também. Deus não quer que a gente se conforme a padrões exteriores de santidade, que são somente isso, porque senão corremos o perigo de ser como sepulcros caiados, do qual Jesus tanto falou. Por fora, belas ações, e por dentro, uma natureza pecaminosa inabalada e soberana. Mas a transformação cristã, ela vem de dentro para fora. É um espírito que, estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. E todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Tá? E eles tiveram esse procedimento irrepreensível com eles, que vem dessa santidade. Verdadeira. É até possível enganar os homens por algum tempo, mas enganar Deus não se engana. E Paulo fala não, eu gostaria, tirando um exemplo tirando um princípio desse exemplo, eu acho que existe algo que é lindo na vida cristã, é o princípio de ser exemplo. É extremamente difícil, talvez impossível, você convencer ou influenciar uma pessoa a aspectos de santidade de coisas que você dia após dia nega com o seu viver. É praticamente impossível.
Aquela ideia de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso nunca transformou ninguém. Nunca influenciou ninguém, esse tipo de conversa. E definitivamente não é uma conversa cristã, não é uma conversa de Jesus Cristo. Por fim, o versículo 12 nos dá o objetivo desse ministério. Qual é o objetivo desse ministério? A palavra fala que é para que eles andem de acordo com, de maneira digna, desse Deus que lhes chama para o reino e para a glória. Tudo que Paulo passava era por amor a essa igreja, à igreja. E o único propósito de Paulo para essas pessoas não era que eles o bajulassem, dessem dinheiro, intuitos gananciosos. O único propósito era que ele visse os seus filhos na fé andando de maneira digna perante a Deus e aos homens. E aí talvez venha a pergunta aqui, o que é andar de maneira digna de Deus e do Evangelho, e desse Deus que nos chama para a glória e o reino dele? Eu acho que a maneira digna foi descrita nesses 11 primeiros versículos. Tudo aquilo que o ministério de Paulo não tinha, o meu ministério não deve ter. Aquilo que o ministério de Paulo tinha, eu devo buscar que o meu ministério, a minha vida cristã tenha. E essa é a minha oração para essa igreja, para vocês que aqui estão. Eu gostaria de terminar pronunciando essa bênção, esse desejo, essa oração, que é a ideia de que a sua caminhada pessoal, individual ou coletiva, como a nossa igreja, que ela seja frutífera, persistente, ousada, confiante em Deus, fiel à palavra, sem engano, sem dolo, sem impureza, agradável a Deus, sem bajulação, sem ganância, sem buscar a glória dos homens, amorosa, dedicada, piedosa, justa e irrepreensível perante a Deus e aos homens. Que Deus nos ajude a vivermos desta maneira, alcançando os perdidos e edificando a igreja.